seres humanos, sejam todos bem-vindos a mais uma pílula literária aqui na Toca da Leitura. E o tema de hoje é Sem Fantasia, Realismo. Evito contar o processo extraordinário que empreguei na composição destas memórias, trabalhadas cá no outro mundo. Seria curioso, mas nitidamente extenso, e aliás, desnecessário ao entendimento da obra. A obra em si mesma é tudo. Se te agradar, fino leitor, pago-me da tarefa. Se te não agradar, pago-te um papirote e adeus. E é com deboche ao leitor de Memórias Póstumas de Brás Cubas de Machado de Assis que iniciamos mais uma pílula literária. Seres humanos, é um prazer inigualável, inestimável, intangível, mentalmente transmissível estar com todos vocês. Tratar do movimento literário realismo, é preciso ter em mente também os fatos que antecederam essa escola literária. Em 1842, nós temos na Europa a consolidação das teorias positivistas de Augusto Comte, a primeira instância, sem experiência e nada comprovado. Já em 1848 nós temos uma ebulição de fatos. Primeiro, o surgimento do socialismo, a insatisfação da população com os governos liberais, o manifesto comunista de Marx e Engels, a burguesia explorando as massas, e também em 1848 Schopenhauer se sobrepõe a Hegel, o pessimismo, mas sem a depressão. E por último, em 1859, nós temos a teoria da origem das espécies de Charles Darwin, tudo é evolutivo. Aqui no Brasil, uma série de revoltas vão consolidar este período. Nós temos de 1833 a 1836 a revolta da cabanagem, a união dos trabalhadores e escravos livres. Em 1837 a 1838, a revolta sabinada, abaixo a militarização. Em 1835 a 1845, a revolta farroupilha, na tentativa de separar o Brasil liberal do escravocrata. E por fim, em 1850, nós temos até então o fim do tráfico negreiro e surge a classe pobre brasileira e a exploração do trabalho liberal. De fato, o movimento realista vai surgir na metade do século XIX, trazendo ideias de liberalismo e democracia no espaço público e nas ideias desses autores. As ciências, num processo de evolução dos métodos experimentais e a observação da realidade, passam a ser vistos como os únicos capazes de explicar o mundo físico. Isso vai ter uma grande influência na literatura, porque vai marcar o rompimento com o movimento romântico, que tinha como forte apelo o exacerbo ao sentimento. Em contraponto, o movimento realista vai ter como apelo a representação da realidade muito mais tangível, muito mais proeminente, ou seja, uma forte verossimilhança. Uma análise dos valores burgueses se fará nessas obras, numa visão de denúncia e hipocrisia sobre a hipocrisia e a corrupção das classes, uma narrativa então mais detalhada, mais minuciosa, com uma análise dos personagens, com uma vista à sua psicologia. Os autores vão tentar abordar nas suas obras os desvios de caráter, os conflitos, os dilemas da realidade deste tecido social, a relação dos interesses da burguesia, em especial o casamento por conta do rompimento do contrato social. O adultério se faz também presente nesses romances e todos esses temas são analisados sob uma perspectiva científica. O autor literalmente utiliza sua obra como um experimento científico para analisar a sociedade. Dentro disso, entende-se que as obras literárias são tratados estéticos, científicos, com embasamento cientificista. Esse embasamento são Augusto Comte, com positivismo, Taine, com determinismo, Charles Darwin com evolucionismo,
Marx com socialismo científico e Engels com materialismo histórico. Esses elementos científicos vão permear e fazer parte destas obras. Teremos inúmeros autores que trabalharão com elas. Gostaríamos de ressaltar 3 grandes autores deste período, vindo de Portugal, Eça de Queiroz. Aqui no Brasil nós teremos representantes Raul Pompeia e o nosso Machado de Assis. Eça de Queiroz será o autor do realismo português e vai, além de ser escritor, vai atuar como jornalista e advogado. Aí que nós vamos perceber que a sua obra tem um forte apelo investigativo sobre as atuações e esses desvios sociais, tendo uma grande influência de Gustave Flaubert, vindo do naturalismo francês. As suas obras terão um forte teor irônico, de humor e representando também uma visão pessimista sobre a sociedade, com uma forte crítica ao catolicismo. O próximo artista, Raul Pompeia. Há uma certa discordância entre os estudiosos se Raul Pompeia enquadra-se no realismo ou no naturalismo, mas um fato que não podemos discordar é que a sua obra tem um forte apelo nas duas vertentes. Destacamos o Ateneu, que vai apresentar características tanto do naturalismo quanto do realismo. É dividido em 12 capítulos e possui como título algo muito interessante, que é Crônica da Saudade. Esse título se dá porque a obra é considerada um romance autobiográfico, no qual o autor revela a sua vivência em um seminário, e há um forte apelo ao moralismo e ao ambiente corrupto que existia nesse local. A obra possui um narrador-personagem, que é o protagonista da história, que vai contar em primeira pessoa como que foi a vivência nesse seminário, trazendo características do realismo, como uma linguagem objetiva, uma descrição mais minuciosa, e nota-se que essa estética também encontra-se presente nas obras naturalistas. Por último, mas não menos importante, talvez até mais proeminente, Machado de Assis. Ele que tem obras com forte apelo realista. Destacamos Esaú e Jacó, Quincas Borba, o próprio Dom Casmurro, que é um romance ali de transição entre o romantismo e o realismo, e sua obra-prima, Memórias Póstumas de Brás Cubas, que talvez seja a obra de maior representação do movimento realista. Nós não podemos esquecer que esta obra vai ser inovadora para o período, porque você tem um narrador-personagem no qual ele está morto contando a sua história. Afinal, o que existe entre a vida e a morte? Uma curta ponte? Normalmente se começa uma história pelo começo, mas decidi começar pelo fim. Dentro do universo machadiano, será talvez, depois de Dom Casmurro, a sua obra-prima. Nós vemos ali um forte apelo à ironia, característica do humor de Machado de Assis nas suas obras, e também uma descrição muito minuciosa, um recorte do seu período histórico. O Machado de Assis é conhecido como o Bardot brasileiro, é aquele que olha para a sua sociedade e transfere esta leitura para a obra literária. Então o autor faz uso da teoria científica do determinismo, do positivismo nesta obra, e lança na boca dos personagens, em vários momentos, estas vivências científicas. Nós temos, por exemplo, nesta obra, o humanitismo. O humanitismo, na verdade, nada mais é do que o positivismo. Machado de Assis é muito capcioso, muito inteligente ao fazer isso, porque ele engloba essas teorias científicas de forma tão subliminar que a gente consegue pegar apenas quando você decupa, faz um estudo da obra literária. Característica do brilhantismo deste autor. Boa noite, Brasil. Boa noite, Thiago Life.
Então, a minha escolha dessa semana foi bem difícil, porque já está ficando cada vez mais escasso com os últimos participantes, mas infelizmente é um jogo e eu tive que escolher um. Nossa, velho, quebrei a cabeça para pensar qual justificativa e quem. Então, essa semana, infelizmente, eu escolho Carlos Drummond de Andrade para sair da BBB Biblioteca Brasil. O meu ponto de escolha foi o poema Havia uma Pedra no Meio do Caminho, que pra mim é muito difícil, muito filosófico. O cara não é nem sentimental como em poemas românticos, não é nem modernista total, né, em trazer uma análise do cotidiano. Então isso me deixa com muitas dúvidas do que ele quis produzir naquele poema. Então, infelizmente, hoje quem sai da BBB Biblioteca Brasil é você, Carlos Drummond de Andrade. Desculpa, Carlito, gosto muito de você, mas não vai dar. Obrigado, Brasil, obrigado, Thiago. Por favor, Thiago, não deixa de acionar o sininho para ver as novas postagens e curtir o vídeo. Um abraço, beijo!